Boa noite, temos a Cristina e o Alexandre na sala. Então agradeço a presença principalmente da Cristina, né, que vai nos brindar hoje com mais uma webconferência. Então agradeço ao Alexandre que já estava na sala, a Letícia que está entrando. Enquanto estou habilitando aqui os poderes para a Cristina na sala, eu gostaria de dizer um pouquinho sobre esta iniciativa da Content Mind, que desde 2013, exatamente agosto de 2013, nós começamos a oferecer para os profissionais da informação algumas oportunidades de capacitação e atualização profissional através de webconferências, também chamados, em inglês se diz webinar. Então, nós preferimos utilizar em português, que é uma conferência na web. Então, as webconferências, em inglês, webinars. O que nós pretendemos com estas webconferências? Pretendemos oferecer gratuidade aos profissionais da informação para se capacitarem, se atualizarem. Então, nós convidamos vários especialistas com vários temas de interesse, temas assim que muitas vezes você ainda não encontra na literatura da nossa área, e muitos deles aceitaram gentilmente o nosso convite e se dispuseram a oferecer gratuitamente aos alunos, ex-alunos e demais interessados que aceitaram este nosso convite. Então eu agradeço a presença dos que já estão na sala. A Cristina está entrando também com os poderes, né? E vamos lá, tudo bem, Cristina? Boa noite. Boa noite. Cristina em vídeo, tudo certo, Cristina? Então a Cristina é a mais recente content do planeta, né? É a última que ficou content. Nós temos vários docentes contratados e a Cristina, ela está atendendo a uma demanda que tem surgido já há algum tempo e nós ainda não tínhamos conseguido um profissional que pudesse dar um curso nessa área. E a Cristina é uma profissional bastante capacitada no assunto. Ela já oferece esse curso presencialmente. Acho que você vai precisar abaixar um pouquinho o teu áudio, Cristina. Só baixar um pouquinho o áudio. Então a Cristina já oferece esse curso presencialmente na biblioteca onde ela trabalha, a biblioteca da Unesp, campus de Rio Claro. Então, o que acontece? Ela tem toda a expertise necessária, ela tem todo o conhecimento, toda a segurança, todo o material que é preciso para que possa oferecer o melhor curso que existe no Brasil sobre o assunto. Tá certo? Então, confio bastante no trabalho da Cristina. Ela vai oferecer esse curso conosco a partir de 13 de abril. O curso está assim, em fase final de formatação, está ficando muito bom o curso. E pela webconferência que ela vai oferecer, vocês terão uma ideia, né, de como vai ser bom o curso que ela está preparando. Então, Cristina, a sala é toda sua. Se você quiser voltar ao slide anterior, então a sala é toda sua, o controle está com você, viu, Cristina? Grande abraço e boa conferência. Obrigada, Sueli. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre, Letícia, Leila também. Bom, grande responsabilidade. Tá no meu. Aqui. Certo, aqui. Tá tudo certo. Como a Sueli disse, a minha primeira webconferência, né? Então, tô aprendendo aqui junto. Bom, gostaria primeiramente de parabenizar todos os bibliotecários, meus colegas, pelo nosso dia, né? Hoje, 12 de março. Desejo a todos aí uma carreira sempre com muito sucesso.
e que vocês possam enfrentar aí os desafios, sempre com muita fé, com bom humor, alegria, e que todos sejam sempre muito bem-sucedidos. Espero que vocês tenham tido aí um ótimo dia. E, bom, então nós vamos começar. Antes de começar aqui a nossa roda de conversa, eu gostaria de agradecer a Sueli pelo convite, dizer que eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada pelo convite, né, por estar podendo oferecer esse curso de normas da BNT. Então, muito obrigada a todos pela presença hoje. A Lu acabou de entrar na sala, boa noite. Bom, então essa é uma roda de conversa sobre normas da BNT, informação e documentação. Então, como o próprio nome diz, vai ser um bate-papo hoje à noite. Então, se vocês tiverem aí alguma pergunta, quiserem fazer algum comentário, vocês podem ficar à vontade, podem escrever aqui no nosso bate-papo. Antes de começar a falar sobre os casos, né, de citações, referências, falar sobre o curso, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o que é a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ela é o único fórum que é o Fórum Nacional de Normalização, que é reconhecido oficialmente pelo governo. Foi fundada em 1940 e é uma entidade sem fins lucrativos e é um membro da ISO, que é a Organização Internacional, da Comissão Pan-Americana e da Associação Mercosul de Normalização. É responsável pela publicação das normas brasileiras, que são as NBRs. Tá? Esses slides, eles estão disponíveis no site da Content Mind, tá? Nessa parte da roda de conversa. Então, por que eu devo utilizar as normas? Né? Por que elas são importantes? As normas, na verdade, elas são diretrizes, né, que devem ser seguidas, visando padronizar, sistematizar processos. Ela protege o consumidor, melhora a segurança, saúde, meio ambiente. Então, além de ser também um registro de uma tecnologia consolidada. Então, ela vai beneficiar tanto o produtor quanto o receptor. Aqui, tendo em vista as normas de informação e documentação, eu coloquei também autor e leitor, né? Então, essas normas, né, essa padronização, elas vão facilitar também a comunicação científica, tendo em vista que vai sistematizar uma linguagem entre os pesquisadores, então vai propiciar essa divulgação de informações no meio científico, no meio acadêmico, e uma fidedignidade no intercâmbio de informações. Então, como surge uma norma? A norma ela vai surgir a partir de uma demanda da sociedade. Então, qualquer um pode registrar, pode enviar para a BNT, se houver alguma necessidade, pelo site mesmo, abnt.org, e tem um e-mail da BNT que pode ser enviado registrando com uma justificativa dessa necessidade. Aí é criado um programa de normalização e a partir daí é elaborado um projeto de norma por uma comissão de estudo. Depois que é elaborado esse projeto, ele vai para a consulta nacional, onde fica disponível para a comunidade geral e pode ser feitas sugestões. Eu vou falar a seguir sobre essa consulta pública da norma. Boa noite. E depois vai para a análise, né, dessas sugestões enviadas pela comunidade. Se estiver tudo ok, essa norma ela vai ser publicada. Se não tiver,
ela vai ser encaminhada novamente para reformulação e depois passar para a consulta nacional e segue todo esse fluxo. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Aqui é um comentário da Sueli, né? Os profissionais seguem sem problemas essas normas, mas resistem quando tem que seguir a de referências. É isso mesmo, Sueli. Depois eu vou falar sobre, é um dos desafios dos bibliotecários, né? Porque essa resistência que os pesquisadores têm em seguir a norma da BNT, uns não querem seguir e outros é até pior, né? Eles seguem, mas fazem as suas adaptações, né? Eu não sei o que é mais difícil. É isso mesmo. Bom, então seguindo aqui. Então, o que seria a consulta pública da BNT? Eu não sei se vocês têm conhecimento, se vocês já fizeram um cadastro. Eu deixei aqui a bnt.org.br/consulta nacional. Do lado direito já vai ter um link para vocês fazerem o cadastro no site e receber alertas sempre quando um novo projeto é colocado à disposição para consulta. E fica durante um período, né, para essa consulta pública, e você pode aprovar o texto com sugestões ou então não aprovar, seguido de uma justificativa. Vocês, sempre do lado esquerdo, né, nesse site, vocês vão selecionar o comitê correspondente, que no nosso caso é o CB14, para poder consultar as normas, né, que estarão em consulta nacional. É importante, deixa eu só voltar aqui, é importante que vocês façam esse cadastro e que vocês participem dessa consulta pública, porque é a oportunidade que nós temos, né, como nós fazemos uso das normas, é uma oportunidade de estar dando as nossas sugestões e encaminhando para a BNT, tá? Bom, então, atualmente, as normas que estão em consulta pública são essas duas. Então, é uma emenda da 10.719, que é a norma de relatório técnico científico, que fica até o dia 22, e a 6021, que é de publicação periódica, que fica até o dia 27. Então, quem ainda não entrou, quem não fez essa avaliação, né, deu essa sugestão, ainda dá tempo. Né? Deixa eu ver aqui. Alexandre, o alerta deveria ser mais seletivo, ou seja, poderíamos selecionar somente os comitês de nosso interesse, do jeito que é uma dessas caixas. É isso mesmo, Alexandre. Quem sabe eles conseguem aprimorar esse serviço com o tempo, né? Mas eu acho que mesmo assim é importante que a gente participe, né, que a gente se manifeste, né? Mas bem colocado. Bom, o catálogo da BNT. Então, a BNT ela disponibiliza um catálogo para consulta dos produtos e os serviços, como normas, cursos, publicações. Essas normas elas podem ser consultadas pelo nome, pelo número ou até pelo comitê. Os cursos que a BNT oferece e as publicações, como, por exemplo, algumas coletâneas. Então, como eu disse, das nossas normas é o CB14, que é Informação e Documentação, que é responsável atualmente por 23 normas. O catálogo ele pode ser acessado por esse endereço, que eu coloquei aí. Eu ia colocar todas as normas aqui para vocês darem uma olhada, mas eu achei que, no caso, vocês podem consultar depois, não seria tão relevante nesse momento eu colocar a relação. Mas eu fiz uma relação das últimas normas atualizadas, que são a 6027 e a 6024, que foram atualizadas em 2002, então as normas de sumário e numeração progressiva, e a norma de relatório
trabalhos acadêmicos e projeto de pesquisa, que foram atualizadas em 2011, e a emenda da norma de relatório científico está agora em consulta pública, mas é bem pequena. Essas foram as últimas normas atualizadas. Certo? Bom, então agora nós vamos entrar na parte mesmo de capacitação de usuários e alguns relatos. Vocês vão se identificar com muitas situações que eu vou colocar aqui hoje para vocês. Bom, então nós bibliotecários, nós somos um intermediário entre as normas e o usuário. Então nós atuamos aí como facilitadores no entendimento das normas, porque é importante que o usuário ele tenha conhecimento dessa estrutura formal do trabalho científico. Eu coloquei orientação quanto à estruturação ética, porque muitos usuários, eles não cometem plágio propositalmente, né? Muitos acabam sendo por descuido, ou então por falta de uma orientação, né? Orientação dos pesquisadores. Enfim, então é importante que a gente se preocupe também em fornecer essa orientação quanto à parte ética, principalmente com tantos casos de plágio que tem atualmente, e orientar também os pesquisadores com relação ao uso das ferramentas para detecção de plágio. Nós temos aí ferramentas pagas, algumas gratuitas. A Unesp utiliza o Turnitin, que é uma ferramenta paga, mas nós temos aí outras gratuitas disponíveis, copia e cola, entre outras que podem ser utilizadas. Também facilitar o nosso papel, né? Aí como facilitadores no uso de editores de texto e ferramentas que auxiliam a criação de referências. Porque a BNT, ela faz uma série de exigências com relação à formatação do trabalho. E nós podemos fazer uso de recursos dos editores de texto, principalmente o Word é o mais utilizado, mas também esses editores de texto livre se encaixam nessa situação. Então, nós podemos fazer uso de recursos que facilitam a aplicação das normas no trabalho científico, né? Essa é uma das coisas que a gente vai focar nesse curso da BNT. Então, como criar um sumário automático, criar listas automáticas de ilustrações, tabelas, como formatar facilmente as citações, já com uma padronização de estilos do Word. Então, é importante que a gente também tenha conhecimento desses editores de texto, porque é uma demanda, né? Os alunos têm muita dificuldade com relação à manipulação dessas ferramentas. Isso, a ferramenta da Unesp é o Turnitin, isso mesmo. Obrigado, você já escreveu, né, da dúvida do Alexandre. É isso mesmo. E essas ferramentas que eu coloquei aqui seriam os gerenciadores de referências que vocês conhecem. Então, nós temos o EndNote Web, os livres como o Mendeley, Zotero. Eles são recursos importantes porque, além do usuário conseguir, né, o usuário pesquisador, ele conseguir selecionar fontes, organizar as fontes da sua pesquisa bibliográfica, ele consegue também inserir automaticamente no seu documento uma citação e uma referência. É claro, nunca vai ser 100%. Ele precisa ter conhecimento das normas, mas são ferramentas importantes que auxiliam, né? Então, tem tantas ferramentas hoje no meio científico, é muito importante que nós atuemos nessa área também de mostrar para o usuário todos os recursos que ele pode fazer uso. Aqui,
Seria interessante que algumas bibliotecas, uma declaração de normalização feita pelo bibliotecário. O que seria essa declaração, Letícia? Seria tipo como uma certificação de que o trabalho está dentro de uma... Ah, certo. É interessante mesmo. Realmente. Para que a gente garanta a qualidade, né, dos trabalhos. Em teses da USP, sobre o fluxo de publicação sobre bibliotecário e os usos originais. É muito importante mesmo para garantir a qualidade dos trabalhos acadêmicos, né? Bom, continuando aqui, então, os nossos desafios, então, os grandes obstáculos, né, que nós temos que enfrentar no dia a dia. Pouca familiaridade com os editores de texto, como eu mencionei, é uma demanda, e nós temos dificuldade, é natural, porque não faz parte da nossa formação, né? Nós não somos da área de computação. Então, nós temos que correr atrás e tentar superar essa dificuldade com base em treinamentos, no dia a dia, para que a gente possa orientar os usuários quanto à manipulação dos editores. A ausência no diálogo entre o orientador e o orientando e a resistência dos pesquisadores acaba sendo... Ah, certo, Sueli, que bom que você me lembrou desse recurso. É isso mesmo. Acaba sendo uma coisa só, né? Porque nós vimos que muitas vezes o aluno ele fica meio perdido, né? O orientador às vezes ele desorienta o aluno, né? Então ele fica meio perdido com relação ao que ele precisa mudar no trabalho, o que ele deve seguir, por conta até das adaptações que os pesquisadores eles fazem nas normas, algumas exigências que são diferentes da BNT. Então aí é nesse momento que a gente precisa também ter um jogo de cintura para saber lidar com essa situação, porque a gente orienta sobre a BNT, mas também a gente não pode colocar o aluno numa situação complicada com o seu orientador. Então é importante a gente aprender o formato Vancouver. Nós temos algumas publicações sobre Vancouver, né? No site da Unesp de Rio Aro, se você entrar, Alexandre, no link normas, vai ter algumas explicações sobre a norma da BNT, e abaixo tem 2 links da norma Vancouver e 2 apresentações que nós fizemos para orientar os usuários lá da biblioteca. 2 apresentações criadas pela equipe de bibliotecários da Estralde de Rio Claro. Nós não fornecemos capacitação de Vancouver lá na biblioteca, mas são apresentações que auxiliam caso o usuário tenha alguma dificuldade. Isso, site da Unesp de Rio Claro, rc.unesp.br/biblioteca. Vou digitar aqui. Em normas, tá? Porque lá nós temos o curso de Educação Física que utiliza algumas vezes Vancouver. Então, só continuando aqui, nós temos que, então, saber lidar com essa situação e também ter conhecimento geral das normas, da própria instituição, seja do instituto, ou exigências da sessão de pós, sessão de graduação, porque algumas vezes eles fazem exigências diferentes da BNT, então sempre orientar
usuário a consultar o respectivo site ou ter conhecimento dessas exigências. Por quê? Eu acho que o que é importante, a BNT ela apresenta algumas lacunas, né? Dependendo da norma, várias lacunas. Então, eu acho que a gente tem que criar alguns padrões, né? Estipular algumas regras para esses casos omissos, né? Quando não há uma exigência da BNT. Mas quando ela deixa claro quais são as regras, eu acho que a gente não tem que discutir, né? Não tem que criar regras que já estão lá. E eu acho que isso dificulta muito o nosso trabalho, né? Instituições criam seus próprios padrões, sendo que eles já são estabelecidos pela BNT. Né? Eu só coloquei esse daqui para a gente realmente refletir, para a gente pensar. Acredito que vocês vivenciam isso, né? Aqui vocês estão falando sobre a APA, Vancouver, da área da saúde. Isso, a APA é da psicologia, né? Se eu não me engano, a APA ela está na 6ª edição, mas ela tem alguns guias, Letícia, na internet da APA. Eu não conheço nenhum guia em português. Nós temos um manual da USP, da APA, mas como eu disse, cada instituição faz a sua padronização. Né? Então, esse da USP ele auxilia, mas é um manual da instituição da APA. Depois eu tenho um link, eu vou procurar, se você quiser eu passo para você, que tem essas orientações, mas são todas em inglês. Eu não conheço assim uma tradução, tá? Eu passo sim. Você me lembra no final. Bom, então agora entrando aqui em citações. Então as citações elas são importantes porque elas comprovam, né, a sua pesquisa, validam o raciocínio, mas principalmente elas dão crédito aos autores. Tem um site que é muito interessante, é um blog de um professor, Pesquisatec. Não sei se vocês conhecem, é muito bom, ele dá várias dicas. E tem um post que, se eu não me engano, chama Porque Citar Faz Bem. E ele coloca algumas situações de quando é importante citar e quando não é importante. Então, por exemplo, quando tem alguma informação, algum conhecimento que é isso comum, né, de toda a sociedade, ele chama Pesquisatec. Ok, aqui. Se você digitar no Google, ele já vai aparecer. Ele fala que quando é de conhecimento comum, você não precisa citar. Né? Ou então, quando o leitor já tem um conhecimento prévio a respeito de um determinado assunto. Aí, dependendo do tipo de trabalho que você estiver pesquisando, que você estiver fazendo, né, criando, e dependendo do público-alvo, você já tem uma ideia se ele possui um conhecimento prévio a respeito de um determinado assunto. Né? Porque o que é óbvio para mim pode não ser óbvio para o leitor, mas a partir disso você já pode ter uma ideia. E que você tem que ser, as fontes da sua citação, ela tem que ser muito seletiva, né? Porque a citação, ela tem uma função no texto, e que não é a quantidade, é a qualidade. Isso fazendo um resumo geral, mas lá ele coloca bem explicado todas as situações, vale a pena ler. E a paráfrase, aqui eu coloquei essas informações que eu tirei do site do MIT, esse site que eu coloquei aqui. Eu fiz um resumo, né, ele dá algumas dicas de como elaborar uma paráfrase, que na verdade é a criação de um texto a partir de outro, a partir da ideia de um outro autor. Essas são algumas estratégias. É claro, você vai utilizar várias dessas estratégias criando um outro documento, né, um outro texto. Utilizar sinônimos, mudar a estrutura da sentença, reduzir frases,
mudar a estrutura narrativa, então de voz passiva, ativa, mas é claro, criando um novo texto. E lá, nesse site, eles dão exemplos. É muito interessante Então, por exemplo, eles dão um trecho original e o que você não deve fazer e o que seria uma paráfrase desse texto. Então, é bem legal, vale a pena consultar. Sim, com certeza. No curso, vou dar também algumas dicas, alguns sites bem legais sobre redação científica, apesar de não ser, porque o curso ele vai focar nas normas da BNT, mas essa parte de redação científica, de ética científica está relacionada. Então eu vou disponibilizar link também sobre isso. Isso, Alexandre, o curso online sobre a BNT, eu vou falar daqui a pouquinho sobre ele. Inclusive, quem permanecer aqui no final, a gente vai... Isso, você está me ajudando aqui. Esse é o endereço do curso e a imagem. Nós vamos sortear uma inscrição para esse curso online sobre a BNT. Certo. Acho que a gente tinha parado nessa. Isso mesmo. Bom, então aqui nós vamos discutir alguns casos das nossas citações. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade. Eu coloquei esses exemplos com base no que eu vivencio lá na biblioteca, das dúvidas mais comuns dos usuários, dos questionamentos durante as capacitações. Com relação à chamada de autoria. Então, aqui eu coloquei o que deveria ser feito. Uma dúvida muito comum, né? Muitos alunos, muitos usuários colocam que a gente tem que colocar os autores, o ano, né, de publicação e a página, dependendo se for uma citação direta. Aqui eu não pus a página. Se os autores eles forem mencionados fora do parênteses, só com as iniciais maiúsculas, e dentro do parênteses, tudo maiúsculo. Então, é muito comum fazer a confusão. Quando está fora, coloca tudo em maiúsculo, dentro coloca. É muito comum dentro utilizarem o E ou o E comercial, e dentro do parênteses, separa os autores, independente da quantidade, sempre por ponto e vírgula. Dentro do parênteses, nunca utilizando E comercial. E fora, não vai utilizar o ponto e vírgula, porque faz parte da redação do texto. Então, vai utilizar o E, no caso aqui são dois, se tivesse um terceiro, seria Antunes, vírgula, Souza e fulano. Tá? Citação versus referência. Outro erro comum por exemplo, no caso de autor-entidade, por exemplo, a Unesp. Eu vou utilizar uma publicação da Unesp no meu trabalho. Na minha citação, eu quero utilizar a sigla, então eu coloco Unesp. Só que lá na minha referência, eu vou colocar Universidade Estadual Paulista. Né? Isso está errado porque a BNT ela sempre dá preferência pelo nome por extenso, mas é uma recomendação. Só que eu tenho que adotar o meu sistema de chamada lá na citação tem que ser a forma de entrada da minha referência. Então, se eu utilizei sigla na referência, na citação, eu vou iniciar minha referência por sigla e vice-versa. Então, esse também é muito comum. Assim como quando eu tenho uma referência que inicia por uma jurisdição, por exemplo, uma lei, né, que foi publicada pelo governo federal. Eu vou iniciar minha referência por Brasil. E aí, lá na minha citação, algumas vezes é colocado, segundo a lei tal, entre parênteses, lei 9.000 e alguma coisa. Não, essa chamada da minha citação tem que começar por Brasil, porque senão o meu leitor ele não vai conseguir identificar qual referência essa citação se refere. Tá? Eu posso colocar, segundo a lei 9.000 e alguma coisa, mas eu tenho que colocar na minha chamada Brasil, vírgula, 2009, por exemplo. Tá bom?
Citação de material sem autor, começar pelo título. Se a BNT não dá opção para abreviar autor-entidade, sim. Então, no ABNT, porque a BNT ela utiliza algumas palavras na norma. Quando é obrigatório, ela coloca a palavra deve. E na norma, quando ela fala do autor-entidade, ela não utiliza essa palavra. Então, na verdade, não é obrigatório colocar por extenso, mas é uma recomendação, sim, tá? Então, se a pessoa quer utilizar a sigla, porque algumas entidades, elas são mais conhecidas pela sua sigla. Então, essa semana foi uma usuária lá na biblioteca e ela queria utilizar uma citação, um documento da NASA. E a NASA, ela é conhecida pela sigla, né? Então, se você coloca por extenso, é importante por causa da indexação, colocar, Sueli, é verdade. Então, a gente sempre orienta a colocar por extenso, mas não fica errado se a pessoa colocar a sigla, porque algumas entidades são conhecidas por sigla. Então, é importante o quê? Que adote esse padrão. Se utilizou a sigla na citação, coloca na referência também, tá? E quando não tiver autor, a gente vai começar sempre pelo título. Eu coloquei propositalmente esse exemplo aqui. Sim, como é o caso da NASA. É isso mesmo. É isso mesmo, Lu. Simplifica. Porque eu acho que assim, o importante é facilitar para o leitor, né? Então, algumas vezes, se for mais fácil para identificar aquela referência, aquela citação pela sigla, ok, contanto que ele faça corretamente essa referência, essa citação e padronize o seu trabalho. Aqui eu coloquei esse exemplo proposital começando com um artigo. Por quê? Quando eu não tiver nenhum autor pessoa física, autor entidade, eu vou iniciar minha referência pelo título, lá na referência. Portanto, aqui na citação, a minha chamada vai ser pelo título, e quando iniciar por artigo, eu coloco o artigo, que é a primeira palavra, seguido de reticências, para não colocar o título inteiro, vírgula data, vírgula página, se for uma citação direta. Aí o ideal nesse caso é que seja utilizado somente essa forma, não seja utilizado essa, por exemplo. Isso não está claro na BNT, mas mais por uma questão de estética do trabalho, uma questão de bom senso, fica melhor dessa forma. Então, a gente sempre orienta assim, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui o que é. Opa. Sim, a Sueli colocou que a nova 6023 vem aí. Eu participei da última reunião que teve lá na BNT, da comissão de estudo, em que nós finalizamos aí a revisão da 6023, então logo ela vai ser disponibilizada para consulta pública, então aguardem, tem várias lacunas aí que hoje nós temos a 6023, elas vão ser atendidas com essa nova. Mas por enquanto a gente utiliza, porque ela é uma norma de 2002, né? Então tem várias coisas, hoje em dia nós utilizamos vários documentos, surgiram novas situações que por enquanto nós vamos adaptando. Aqui, utilizar encurtadores de URL em referências. Olha, Alexandre, deixa eu ver aqui. Eu nunca vi nenhuma referência com encurtadores. A BNT, ela
coloca que deve ser utilizado o endereço completo, né, da citação, do documento, né? Acredito que não teria problema, mas eu prefiro utilizar o DOI ou o endereço completo, tá? Mas isso é pessoal, né? Com relação a isso. Tem alguma pergunta aqui antes? Ele está meio rápido aqui. Ok, acho que é isso. Vamos lá. Casos Então, aqui tem mais alguns casos da 10.520. Eu coloquei informação verbal e APUD, porque, embora ela está na norma, é uma possibilidade, mas não é bem visto, né, pela comunidade acadêmica. Então, tem que ser utilizado com muito cuidado. Mas na norma é possível ser utilizado, está ok. Porque a informação verbal, você vai fazer uma citação de um documento que não está publicado, que o leitor não pode consultar posteriormente. E o APUD, ou APUD, né, como também algumas pessoas falam, você está usando aí um intermediário, você não teve acesso ao documento original. Então, alguns pesquisadores até falam que o APUD ou APUD, quando ele é usado para um documento que pode ser recuperado, que esse pesquisador é um preguiçoso, né? Então, esse recurso ele deve ser utilizado em último caso para documentos inacessíveis e depois que forem esgotadas todas as possibilidades de busca pelo material. Isso não está na BNT, é uma recomendação que a gente fornece com base no que a gente vê mesmo em conversa com os professores, na realidade acadêmica. Isso é senso comum. Isso mesmo, é uma questão de bom senso, né? A utilização desses recursos. As citações indiretas de documentos diferentes também gera muita dúvida. Por quê? Eu devo listar aqui na minha citação os autores por ordem alfabética. Aqui eu coloquei 2, porque a gente vai considerar o A e depois o B aqui. No caso, eu coloquei dentro do parênteses, estou separando por ponto e vírgula. Eu só vou utilizar a ordem cronológica se eu citar vários documentos de um mesmo autor. Para documentos diferentes, eu vou utilizar a ordem alfabética e não a cronológica. É verdade, muitos orientadores, eles pegam no pé dos orientandos com relação ao uso do APUD mesmo, e eles não gostam. É isso mesmo. E as expressões latinas no texto, a única que é permitida é o APUD ou APUD, e as demais, que são IBID, IBDEM, elas devem ser utilizadas somente em nota de rodapé. É comum algumas pessoas colocarem essas expressões no texto. Elas somente são utilizadas em nota de rodapé, sendo que a primeira vez que aquele documento, aquela referência for mencionada, ela deve ter a sua referência completa. E ela deve constar na página em que contém a citação, naquela página. E nenhuma dessas expressões latinas vão em itálico. O et al. Também não vai, o in da referência também não vai em itálico. Tá bom? Então, as referências. As referências, elas são importantes porque elas permitem o resgate de informações de um documento, protegem direitos autorais, estabelecem o mínimo necessário para individualizar o documento e o entendimento de elementos descritivos. Todos os cursos, todas as capacitações que eu ofereço ou orientações, eu ressalto a importância das referências e das citações também. Por quê? Porque muitos falam, isso não é importante, é perfumaria, mas não, elas são importantes porque, além dessa questão do plágio, de reafirmar, comprovar minha pesquisa, minha ideia, eu consigo recuperar.
o documento. Então, independente do idioma que for, independente do tipo de documento, da data, essa ordem de elementos que é estipulada pela 6023, ela permite que eu identifique que tipo de documento que é esse, como que eu vou recuperar, quais são os dados que compõem as referências. Então, é muito importante que ela esteja de acordo com a norma, com a 6023. Tá? E é importante que a gente ressalte a importância das referências para o usuário, para que eles deem importância, tá? Porque é importante. Agora, aqui são alguns casos da 6023. Se vocês lembrarem também de alguma situação, podem colocar para a gente discutir. Referências versus bibliografia consultada. É comum serem listados todos os documentos que foram consultados, que foram lidos. Não, só vai ser colocado na lista de referência todos os documentos que foram citados, e eu não vou separá-los por tipo. Então, também é muito comum, livros, sites. Não, eu vou colocar todos os meus documentos, independente do tipo, fazer uma relação única. Se eu quiser, eu elaboro uma lista de bibliografia consultada, mas isso é opcional, é uma lista à parte e não é obrigatório. O uso de underline na lista para substituir o nome de autor é uma possibilidade dada pela BNT, está correto, mas eu particularmente, alguns pesquisadores também não gostam do uso desse recurso, porque além deles interferirem nessa questão de contagem, de índice H, eu acho que também visualmente, às vezes, não fica legal. E também, se eu fizer alguma alteração na hora de ordenar as referências, pode ser que depois eu me perca a qual referência aquele underline se refere. Ou então que eu me confunda, por exemplo, eu tenho uma referência de 2 autores e o seguinte eu coloco um underline, mas ele é só do primeiro autor e eu acabo esquecendo de colocar o segundo, e aí o leitor acha que aquele documento são dos 2 autores que vieram antes e na verdade é de um só. Então, também por conta da indexação automática das citações e a questão de índice H. Então, na norma é possível, mas também por essa questão de censo, é melhor evitar esse recurso. Documentos sem data. Então, sempre procurar. Isso ocorre principalmente para documentos de internet, né? Então, procurar uma data de atualização do site, de copyright, uma data que foi inserida aquela informação, data de post. Se houver, coloque uma data aproximada. É obrigatório, porque ela deve constar na citação também, dependendo se for direta ou indireta. A BNT, ela dá algumas possibilidades para indicar essa data aproximada. Eu coloquei 2 aqui. Se você tiver dúvida com relação ao ano, década ou século, é só utilizar o ponto de interrogação. Lembrando que deve colocar sempre entre colchetes, porque é uma informação que eu não extraí do documento. Documentos sem página também é muito comum para sites ou para artigos, documentos de internet. Eu oriento sempre colocar uma nota no final da referência, é o último elemento. Tem uma escrita livre, documento paginado, sem paginação. Se for de algum site, vem antes do disponível em. Outra possibilidade também, por exemplo, se for em site, aí não tem como você fazer contagem de páginas, aí é documento não paginado. Agora, por exemplo, se for um artigo e ele não contém as páginas, eu posso fazer a contagem, né, dessas páginas e colocar entre colchetes, né, que é um recurso da ACR. A própria BNT fala que em casos omissos eu posso consultar a ACR, então é uma possibilidade. Eu conto
e coloco lá na minha citação entre colchetes, página 4. E lá nas minhas referências eu ponho página 1 a 15, por exemplo. Então é uma opção também. Eu quis colocar os documentos essenciais de internet. Sites não pode simular uma impressão em verificar em quantas páginas seria impresso? Pode ser feito também. Mas eu acho difícil, Alexandre, porque algumas vezes o leitor ele não vai imprimir, né? Ele vai consultar na internet, né? E aí você colocou lá página 2, página 3, ele não vai saber exatamente a posição. Então, eu prefiro colocar essa questão de páginas, fazer a contagem, quando o arquivo permite, né? É uma preferência que eu tenho. Não ficaria errado, mas eu acho que pode criar essa confusão. Então, eu prefiro não fazer dessa forma, tá? Os documentos essenciais aqui, os elementos essenciais de documento de internet são autor, título, versão e descrição física do meio eletrônico. Por que eu coloquei? Porque nós temos muita dificuldade para fazer referência, nós assim, usuários, né? De fazer uma referência de documento de internet. E na verdade é um dos mais simples, porque como vocês podem ver, são poucos os elementos essenciais. Então, se não tem autor, a gente começa pelo título. Aqui, se houver versão, né? Descrição física, então sempre colocar o disponível em endereço eletrônico, data de acesso. Lembrando que a data de acesso ela tem que estar nesse seguinte formato: o dia, o mês abreviado e o ano. Algumas pessoas utilizam barra ou coloca, como hoje, 12 de março de 2015. Não, é mês abreviado. O mês de maio não é abreviado, por extenso, os outros com as 3 primeiras letras. E questão de horário também não é obrigatório, menos que vocês achem necessário para aquele documento que seja inserido o horário, mas não é um elemento obrigatório, somente o site e a data de acesso. Para periódicos, é obrigatório colocar o local, que é a cidade de publicação, e o endereço eletrônico também. Para consultar o local, caso vocês não encontrem, eu indico sempre a consulta do CCN, que é o Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas do IBICT, porque lá com todos os detalhes do periódico e tem o local de publicação. Caso não seja identificado, vocês não consigam localizar, tem vários periódicos internacionais lá também. Vocês podem utilizar esse recurso do SL, que é o Cineloco. É tranquilo pesquisar no CCN, no SI. É que às vezes nós não conseguimos... às vezes a gente não consegue encontrar o periódico pelo CCN, então tem esse recurso do SL, mas deve ser colocado, mesmo se for um periódico de internet. É que aqui a gente fala de documentos de internet geral, mas na seção de periódicos, mesmo para periódicos em meio eletrônico, o local é obrigatório, e é comum. Se o periódico, se ele estiver na internet, é comum esquecer de colocar, se ele for em meio eletrônico. E é obrigatório. Outro erro muito comum é com relação ao endereço. Mas esse periódico, eu consultei online, mas ele tem impresso também. Então eu não preciso colocar o endereço. Não, você tem que colocar. Se você consultou a versão online, você coloca o endereço eletrônico e a data de acesso. Se consultou a versão impressa, você não coloca, tá? Mas aí vai depender do tipo de documento que você consultou.
rolando aqui algumas coisas. Ah, sim, também uma outra opção, consultar o site do ISSN também. Uma vantagem de um sobre o outro é que algumas vezes o URISH ele não coloca cidade de publicação. Em alguns casos eu vejo, mas não são em todos os periódicos. Eu já consegui localizar alguns que aquela ficha, aquelas informações não estava completa. Mas se você localizar o periódico no URISH e constar a cidade de publicação, ok, tá? Ótimo. Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Aqui tem uma pergunta do Alexandre, que eu deixei passar. Desculpa, Alexandre, deixa eu ver se tinha alguma coisa antes. Não. Do autor em site e às vezes título também. Pode-se utilizar o título da pesquisa? O que seria esse título da pesquisa? Quando eu falo título do site, é o título da própria informação mesmo. Né? Então, por exemplo, eu estou consultando um site, como por exemplo eu disse da NASA. Né, que aí eu vou começar por NASA, né? Tá, mas aí o título que eu vou colocar, então eu consultei um item lá, missão, né? Ou um item histórico. Eu vou colocar isso porque é o título que consta na minha página. Tá? Agora, se não constar, você coloca esse título que é o que aparece mesmo, é o título que dá acesso, que aparece antes da informação que você consultou. Alguns você acha só o documento em PDF. Título sem nome do periódico, como proceder. Aí, nesse caso, Letícia, você utiliza essas informações aqui, olha. Então, você vai colocar o autor desse artigo, o título, tá? E aí você vai colocar a data, se não constar a data, o que muitas vezes acontece, aí você coloca aquela opção, deixa eu voltar aqui, dessa data aproximada e coloca disponível em e data de acesso. Aí você coloca essas informações, tá? Mas aí já vai constar o autor, o título do documento, a data, disponível em acesso. Isso mesmo, Sueli. Durante o curso a gente então vai estar disponível o fórum de dúvidas para a gente discutir alguns casos e também webconferências, bate-papo para tirar dúvidas sobre essas questões também. Isso mesmo. Tá certo. E com relação à ordenação das referências, que é muito comum utilizar a ordem cronológica, né? Então eu vou colocar os meus autores, aquela chamada, né, principal, por ordem alfabética, mas vai ser uma ordem alfabética de todos os elementos. Né? Eu não considero um erro, né, grave você colocar os documentos de um mesmo autor por ordem cronológica, porque algumas vezes, porque isso facilita o leitor em algumas situações. Mas, se for possível, colocar por ordem alfabética de todos os elementos. Então, primeiro eu considero o autor, depois eu vou para o título e assim por diante. Tá? Então, é a ordem alfabética de todos os elementos da referência. Então, por que, né, um curso online sobre normas da ABNT? Justamente para preencher essas lacunas. Né? Eu não sei se vocês passaram por essa situação que eu vou falar, mas eu me formei pela UFSCar faz alguns anos e nós tivemos uma disciplina sobre normas durante um semestre. Né? Foi durante, se eu não me engano, o meu primeiro ano. Não lembro, acho que foi no meu primeiro ano, segundo semestre.
Normas ABNT, essa parte de normalização, eu considero, não só eu, né, mas uma das principais atividades do profissional bibliotecário do serviço de referência, né? E nós vemos muito pouco sobre isso na faculdade, então não dá para aprofundar. Então a gente tem que buscar outras formas de capacitações, de atualizações sobre esse assunto, principalmente porque vão surgindo novos casos, né, novas situações, e que a gente tem que pensar sobre isso. Além disso, além da questão de normas, tem a demanda que eu falei para você do uso de ferramentas, de editor de texto, de gerenciadores. Apesar de gerenciadores não ser o foco aqui do nosso curso, mas a questão de editores de texto, que é muito importante e que a gente tem que buscar essas novas formas de aperfeiçoamento, capacitação, troca de experiência. Então, a ideia desse curso é justamente isso, para que a gente consiga capacitar, oferecer capacitações, orientações no nosso local de trabalho, cada vez com mais qualidade, né? Com qualidade, e para que tenha um bom resultado os trabalhos acadêmicos, né, com relação à estrutura formal, à normalização dos trabalhos na universidade. Então, aqui ainda sobre o curso, só para fazer uma apresentação para vocês. Então, o nome do curso é Normas ABNT, Informação e Documentação para Pesquisadores, Equipes Editoriais e Bibliotecários, e os objetivos são capacitar quanto ao uso da ABNT. Nós vamos oferecer o material, então nós temos videoaulas e também algumas apresentações que vocês vão salvar e fica para uso posterior, também orientação, tirar dúvidas e capacitar bibliotecários concurseiros, porque nós vamos colocar algumas atividades, né? Eu estou fazendo alguns questionários, atividades de fixação do conteúdo, e eu coloco também questões de concurso público para capacitar os bibliotecários que pretendem prestar concursos. Então, as aulas serão dispositivas, nós vamos utilizar essa mesma ferramenta, que permite aí bate-papo, áudio, vídeo, compartilhamento de tela. Então, o curso é teórico e prático, utilização de fórum, e-mail, videoaulas, como eu falei, eu vou indicar sites para leitura e também inclusão de exercícios. Aqui eu coloquei o conteúdo, cada item desse daqui, ele possui subitens, tá? Eu só coloquei a estrutura geral para que vocês tenham uma ideia, mais informações, o conteúdo completo está no site da Content Mind. Então, nós vamos falar sobre citações, normas de referências, trabalhos acadêmicos, as normas auxiliares, que aí vai englobar também norma de sumário, numeração progressiva, resumo. Nessa parte também vai entrar a capacitação de recursos do Word, norma de projeto de pesquisa, apresentação de relatórios científicos e normas de publicações, que seria 6021, 22, que é publicação periódica, artigo em publicação periódica, 6029, que é de livros. E à medida que essas normas forem atualizadas, o conteúdo será atualizado também, serão disponibilizadas novas informações. E aqui são informações a respeito do tipo de inscrição, de valores. Então, para uma pessoa é 600, para 3 ou mais 500 e para ex-alunos R$500. E essas são as formas de pagamento. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato. Mais informações, como eu disse, as inscrições podem ser feitas pelo site. E agora a gente vai sortear uma inscrição. Essas são as referências, tá, utilizadas. Esse daquela figura e
do site do MIT. Tá, ok? Eu vou voltar aqui para... Aqui a Sueli está falando, podemos emitir 3 boletos em data a combinarmos, como a Sueli falou no início. Esse curso ele vai ter início no dia 13 de abril, que é uma segunda-feira. Tá? Eu ainda estou terminando a formatação do curso. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu vou colocar aqui nesses papeizinhos o nome dos participantes da sala. Alexandre. 13 depois, isso mesmo, Sueli, depois ficam com matrículas abertas, será um fluxo contínuo. Tá? Isso mesmo. Letícia. Alexandre, Helena, Luciana, Letícia e Janaína. A Isabel estava na sala, mas saiu. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. É isso, né? Janaína, Letícia, Luciana, Helena, Alexandre. Isso mesmo. Agora eu só vou pegar um saquinho aqui. Só um instante. Esqueci do saquinho. Então, ok. Então, eu tô aqui fazendo uma... Aqui. E eu vou retirar a inscrição no aniversário. Ah, é seu aniversário! Parabéns! Olha que legal. Hoje é o aniversário do meu pai, dia 12. Aí ele fala, eu não sou bibliotecário, mas eu tenho uma filha bibliotecária. No dia do meu aniversário. Então aqui eu vou pegar olha, eu estou vendo. Peguei um aqui. Tá? Tô fazendo certo, Sueli? Luciane. Lu, você ganhou! Parabéns! Depois a gente vai, acredito, né, Sueli, que depois a gente vai passar informações para ela, né, sobre o que acaba de ganhar R$600, isso mesmo. Eu gostaria de agradecer a participação de vocês, fico feliz que vocês tenham demonstrado interesse, colocaram perguntas, participaram mesmo dessa roda de conversa, que é isso mesmo, foi um bate-papo, e eu estou muito feliz que possam fazer o curso, participar. Aguardo vocês em abril, no dia 13. Consegue falar? Não? Quem gostaria de falar, eu posso habilitar. Gostaria de falar, Luciana? Então, parabéns, Luciana. Você, mesmo ganhando essa inscrição, estou abrindo o teu áudio, coloca o foninho para que você possa falar e todos ouvirem.
não só este curso, mas o que acontece em todos os demais cursos da Content que você quiser fazer, você sempre vai ter desconto como ex-aluna a partir deste, ok? Então você ganha este e desconto em todos os próximos. Talvez a tua conexão aí é de quanto, Luciane? Digita para mim de quantos mega tem a tua conexão, que está demorando um pouquinho para te habilitar. Pode tentar falar, Luciane? Vamos ver se a gente consegue te ouvir. Então, meus parabéns, né? De você ter ganho. Estou ouvindo som de cachorro, mas acho que não é da Luciane. Não consegui habilitar o áudio da Luciane. Então, considere-se uma sortuda, tá bom, Luciane? Então, gente, podemos encerrar, Cris? Um grande abraço a todos, agradecemos a companhia. Acho que o nosso dia do bibliotecário foi muito bem comemorado, não é mesmo? E nós encerramos aqui, vocês estão convidados para as próximas, né? Nós faremos, assim, sempre uma divulgação das próximas, essa é a primeira de 2015. Luciana, está habilitado o teu áudio, quer falar, Luciana? Agora tô? Pode. Sim, estou ouvindo ótimo. você, pode dizer. Então, eu quero muito agradecer vocês, eu acho que vai ser uma oportunidade bastante interessante. Uma vez eu fiz um curso, como a Cris falou, logo que eu saí da universidade, porque às vezes ficam várias lacunas, né? Mas essa época... Onde você estudou, Luciane? Onde Na você UFSCar estudou? também. Ah, na UFSCar também. Tá, já é colega da Cristina, sim. então. E somos também da rede. Mas nessa época eu não trabalhava com a biblioteconomia, então assim, eu não pude aplicar muito bem. E agora mesmo, que hoje coincidentemente faz 3 anos também que eu estou na Unesp, exatamente hoje, então estou fazendo festa aqui. Parabéns. Então eu estou feliz de ter ganhado, porque acho que agora vai ser bem mais prático assim para mim, né? Tenho muitas dúvidas também, então fico muito feliz, gente. Muito obrigada. O curso está ficando muito bom, muito bom. Então, gente, um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade, tá bom? Agradeço muitíssimo, agradeço a Cristina, a disposição, a disponibilidade de estar conosco até uma hora dessas, né? Para sair, basta vocês clicarem naquela listinha de três linhas bem ao alto à direita da sua tela. Você clica naquela listinha de 3 linhas e coloca Live Class que você sai da sala, tá bom? E o vídeo vai estar disponível depois para quem quiser assistir novamente. O vídeo vai estar disponível a partir de amanhã, já vai estar ok. Então, bye bye Alexandre, Letícia, Luciane, agradeço, a Leila, a Isabel que esteve conosco um tempinho, a Janaína que tem prestigiado, né, Janaína? Quase todas as nossas webconferências, Janaína está aí firme. Então, muito obrigada, gente, uma boa noite e até uma próxima. Boa noite.